Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos dar início hoje a mais um vídeo relacionado ao Mercedes Classe B 180 ano modelo 2010 na versão Comfort, que vocês já conhecem aqui no canal, na sua série de vídeos aí de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. Na realidade, a matéria do vídeo de hoje não abrange apenas e tão somente o Classe B, mas sim uma grande gama de modelos aí da Mercedes-Benz fabricados aí pelo menos nos últimos 20 anos, tá? Então o conceito a ser apresentado aqui, ele é válido para diversos modelos aí de Mercedes-Benz, ok? Bom, qual é o tema do vídeo de hoje? Hoje nós falaremos sobre a leitura, de temperatura externa, do Classe B, aquele indicativo da temperatura ambiente que nós temos aqui no painel, como ele funciona, se ele deixar de funcionar, quais são os diagnósticos que você precisa fazer, o que compõe aí o sistema aí da leitura da temperatura externa e algumas outras coisinhas mais. Então, vem comigo. E para que nós comecemos a conversar, eu vou colocar vocês um pouquinho mais perto do painel para que vocês tenham uma visão um pouco mais privilegiada aí, de todo o painel e do funcionamento do sistema aqui. Bom, estando agora aí de frente para o painel do Classe B, nós poderemos aí explicar um pouquinho mais do funcionamento do sistema aí de leitura de temperatura externa. Bom, aqui no painel nós temos as informações, eu quero gravar um vídeo só falando sobre o computador de bordo desse carro em breve, mas o que eu queria ressaltar com vocês aqui é que existe um indicativo da temperatura externa, ou seja, da temperatura ambiente, do ambiente onde o veículo se encontra naquele momento. Nesse exato momento é um dia quente, eu gravo esse vídeo em setembro de 2021, é um dia quente aqui e na região que eu moro e está marcando 30 graus e meio de temperatura. E como funciona esse sistema de leitura? Bom, você tem o módulo aí de conforto, toda a parte eletrônica voltada ao conforto, que também faz ali toda a parte de controle do computador de bordo, e você possui um sensor de temperatura externa que fica à frente do veículo, preso no para-choque, que faz a detecção da temperatura, emite um sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele é interpretado ali pela central, e naturalmente você vai ter essa linguagem traduzida em um valor, tá? Então existe a possibilidade inclusive de você não ter em graus e ter na escala de Fahrenheit também, de temperatura de acordo com configurações do computador de bordo. Naturalmente veículos que rodam no Brasil e vendidos para o mercado brasileiro tem a marcação ali em graus, então quanto a isso é bem tranquilo. Aí você vai falar, pô Jordan, legal, tem um sensor no para-choque. Onde esse sensor fica? Eu vou mostrar para vocês aí uma imagem, uma captação de imagem que eu fiz no meu vídeo relativo aí ao chicote do motor do Classe B, onde ele aparece, ele fica ali próximo, ele fica montado no para-choque próximo ali ao farol de neblina do lado esquerdo, do lado ali do motorista do carro, tá? Ele vai encaixado apenas ali no para-choque. Então ele funciona dessa forma, Inclusive, para quem olha às vezes o carro de quina, à frente ali, você nem nota ali o sensor, porque realmente ele é muito discreto, então você acaba não notando aí a presença dele. Até aí ok, a gente já sabe como funciona, o chicote dele passa junto do chicote ali do Parktronic, vou colocar uma imagem para vocês aí também, cai por dentro do para-choque ali, passa perto ali da trava do capô, aquela região ali da grade, e sai ali na localização do sensor que eu já mostrei a vocês. Até aí ok. Quais são as considerações que a gente tem que fazer relativas aí também ao funcionamento? Por mais que a gente tenha mais ou menos uma ideia da temperatura que está o dia, quando está quente, quando está frio, quando está calor, quando é verão, quando é inverno, a gente tem que levar em consideração algumas disparidades que podem ocorrer em se tratando aí da leitura desse sensor de temperatura. Eu vou dar um exemplo a vocês. Vocês estão vendo aí, está marcando 30 graus, aliás, ele está aceso durante todo esse tempo, ele não fica, tá direto. Por exemplo, eu estou com a chave ligada no primeiro estágio. Quando eu desliguei, daqui a pouco ela vai se apagar porque ela é temporizada, igual ao computador de bordo, que é uma matéria que a gente vai abordar um pouco mais ali adiante. Mas como eu vinha dizendo, essa leitura do odômetro, que você tem ali no odômetro, ela é feita por esse sensor que fica numa posição baixa do carro. Então em dias muito quentes, como é o caso de hoje, é possível que você tenha uma marcação de temperatura um pouco mais alta. Apagou o odômetro para que vocês entendam, é possível que você tenha uma leitura de temperatura um pouco mais alta, justamente pelo calor ali que envolve
por estar próximo do asfalto, porque o asfalto aquece com o sol, né? O sol muito quente, tudo aquilo ali fica um pouco mais aquecido e muitas vezes essa temperatura lida num ângulo um pouco mais baixo do carro pode não estar 100% alinhada com a temperatura ambiente. Então é importante que nós tenhamos aí uma certa tolerância, tá bom? Uma certa tolerância aí na hora de fazer esse tipo de leitura. Inclusive tem uma foto no meu Instagram, eu vou localizá-la aí e vou colocar para vocês também, onde eu coloco, né, mostrando o calor que estava aqui na cidade num determinado dia, onde marcava lá 40 graus ou 41 graus, alguma coisa assim, né? E eu tirei essa foto quando o carro estava debaixo de sol, estacionado na rua, né? E naturalmente, além do calor do sol, o fator ali do asfalto também mostra, talvez, né, na minha visão, no caso de calor, esse sistema acabe retratando um pouco mais a questão da sensação térmica do que da temperatura propriamente dita. Em dias também de chuva, por exemplo, a umidade pode dar aquela influenciada, né? Quem é da meteorologia pode explicar isso muito melhor do que eu, mas se nota, às vezes, essa pequena disparidade. Agora, em dias de tempo comum, onde o sol está quente, mas o sol não está tão quente, a gente tem uma fidelidade significativa aí nessa espécie de termômetro. Até aí, ok. Agora nós temos a segunda matéria desse vídeo de hoje, que é a seguinte, tá? A partir do momento que você tem um erro de leitura, né, ou que esse sistema não funciona, como você pode diagnosticar problemas e quando esse sistema pode ter um defeito, claro que não por querer, não intencionalmente, mas quando esse sistema pode ter um defeito colocado. Então esse é o tema aí da nossa próxima matéria dentro de... Bom, vamos lá. Em relação a problemas, né? Na verdade, alguns inscritos já me perguntaram isso, estou gravando inclusive esse vídeo por isso, tá? Inclusive, recentemente um conversou comigo no direct do Instagram, me perguntando isso, eu falei, poxa, é uma matéria realmente importante de ser abordada. Vamos lá. Jordan, eu acredito que a leitura, né, da temperatura aqui do carro não tá legal, tá lendo muito fora, por exemplo, tá frio, tá marcando 30 graus, né? O sensor de temperatura do Classe B, eu vou colocar uma foto ilustrativa dele agora para que vocês vejam, tá? É um sensor largamente utilizado na linha Mercedes-Benz, tá? Ele é um sensor utilizado no Classe C, no Classe B posterior a esse, que é o W246, na boa parte da linha SL, né, das cupês conversíveis ali da Mercedes, Mercedes ML, Mercedes CLA, Mercedes GLA, todas elas usam esse mesmo sensor. A Mercedes usa desse sensor e desse entendimento, né, dessa interpretação elétrica para mostrar a temperatura ambiente dos seus veículos há muitos anos com esse sensor, e o Classe B não se faz como exceção. Então, esse sensor, que inclusive eu vou colocar o código dele original para vocês na tela, agora é o part number original dele também, para que fique mais fácil aí o entendimento, né? Quando ele tem algum tipo de problema, né, geralmente você vai ter, né, se tiver algum sinal elétrico muito errado, isso vai constar num scanner próprio da Mercedes, no Star Diagnosis, e se você também tiver uma leitura com uma disparidade muito grande, pode ser ele o defeituoso. No entanto, existem duas situações, tá? Além da leitura equivocada, eventualmente ali da temperatura, nós temos uma outra situação. Jordan, vamos supor, a chave está desligada. Liguei a chave aqui, por exemplo, para usar o carro, né? E marcou ali menos 38 graus. É muito comum que isso aconteça. Quando você marca menos 38 graus, é o indicativo elétrico ali do carro, da parte eletrônica do carro, de que ele não está tendo sinal elétrico de leitura de temperatura externa. Ou seja, é a temperatura inicial do sistema. Ele marca de menos 38 para frente, até porque, ainda que não se chegue a 30 graus negativos em nenhum lugar, quase nenhum lugar do mundo, penso, né? Mas como é um carro que também é vendido na Europa, né, então ele tem que trabalhar com temperaturas ali abaixo de zero também, com leituras abaixo de zero. Por esse motivo, é importante, né, que quando você vê menos 38, é sinal de que não há leitura. Ou seja, ou o seu sensor não está funcionando em nada, ou você está com ele mal conectado ou desplugado. E eu vou falar por que isso acontece. Como ele fica no para-choque, quando você vai eventualmente ali fazer uma desmontagem do para-choque por qualquer motivo, quer um exemplo? Trocar a lâmpada do farol de neblina, fazer uma manutenção no sistema ali de sensores de estacionamento, eventualmente, o carro deu uma ralada, vai para uma funilaria para pintar o para-choque,
entendeu? Para fazer ali um reparo no para-choque, você vai fazer uma desmontagem do farol por algum motivo, vai tirar o farol para fazer algum tipo de serviço, automaticamente você vai ter que soltar esse sensor. E às vezes o cara nem olha, quando ele puxa o para-choque já solta o sensor ali e aquilo lá fica desplugado. Às vezes na hora de montar, por desatenção, às vezes por falta de instrução, a pessoa monta e não pluga, ou não pluga direito, né? Além de que existe um fator interessante, esse sensor ele se encaixa no para-choque e não é preso por nenhum tipo de parafuso. Ainda assim é possível que ele fique parado numa posição errada. Então quando você monta o para-choque, faz algum serviço, a pontinha dele que fica para fora do carro, ela tem que estar centralizada, ela não pode ficar torta. É uma coisa que a gente tem que levar também aí em consideração indiscutivelmente, tá? Então menos 38 graus geralmente é um indicativo de que você tem ele desligado ou 100% defeituoso. Disparidades gigantes na temperatura podem sim indicar um defeito aí no sensor, né? Então o menos 38 graus, ressaltando uma coisa que muito me perguntam, geralmente está atrelado ao sensor desligado. Jordan, aí para ligar, não tem jeito, é só desmontando a frente, né? Afastando o para-choque ali ou tirando o para-barro. Tirando o para-barro daqui do motorista também dá acesso. Você consegue fazer ali a correção do problema com R$0. Então é uma coisa que vale não só para esse carro, como para qualquer outra Mercedes que faça uso ali do mesmo sensor, mas é indiscutivelmente uma coisa muito importante de ser aí frisada. E é isso, meus amigos. Bom, acredito que deva ter ficado esclarecida o porquê e erros de leitura, como você pode diagnosticar e também como é o funcionamento do sistema aqui de leitura de temperatura externa dos Mercedes-Benz, em específico falando aí do Classe B, e certamente é mais uma matéria concluída para o canal falando desse carro que é tão pouco comentado na internet, diante de tudo que ele oferece em matéria de opcionais, tecnologia, eletrônica, segurança e outras coisas mais, tá joia? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Classe B, o Uno e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.